Meu filho, Lucas, sempre teve os amigos mais estranhos. Não sei porquê, mas desde os primeiros anos na escola, ele sempre atraía aquelas crianças que todo mundo considerava diferentes. Tenho várias histórias sobre isso, mas há uma que se destaca como um espinho na minha memória. Ele estava no 4º ano, e nós havíamos acabado de nos mudar para uma nova cidade no interior de São Paulo, devido à transferência do meu marido, que é militar. Lucas era um menino extrovertido e amigável, então eu e meu marido não estávamos muito preocupados com sua capacidade de fazer novos amigos. A transição como família estava indo bem, e tudo parecia estar tranquilo na escola dele. Eu estava mais do que satisfeita. A primeira vez que conheci os pais dos colegas de Lucas, todos pareciam pessoas honestas e de boa índole. Alguns meses após a mudança, recebi uma ligação da escola no meio do dia, pedindo que um de nós fosse até lá para discutir um incidente envolvendo Lucas e outro aluno. Meu marido estava no trabalho, então fui eu quem assumiu a responsabilidade. Combinamos de me encontrar com a diretora depois que eu buscasse Lucas. Lembro-me de sentir uma mistura de raiva e confusão. Raiva, obviamente, porque meu filho provavelmente havia se envolvido em uma briga, e eu precisaria puni-lo se descobrisse que ele havia sido o agressor. Mas também confusão, porque brigas físicas eram algo completamente fora do comum para Lucas, o que tornava a situação ainda mais preocupante. Enquanto o levava até a sala da diretoria, ele se recusava a responder às minhas perguntas sobre o ocorrido, o que também era muito incomum para ele. Normalmente, Lucas era extremamente falante e até um pouco fofoqueiro, então seu silêncio me deixou um tanto inquieta. Imaginei que ele estivesse envergonhado ou com medo, então não pressionei muito. A diretora pediu que Lucas esperasse na sala de espera fora do escritório, e foi lá que o deixei. Depois de fechar a porta, a diretora me indicou uma cadeira em frente à sua mesa, onde me sentei. Ela começou a me fazer perguntas sobre Lucas. Como era o comportamento dele em casa, se ele obedecia, se respondia aos adultos, se era respeitoso, coisas do tipo. Eu só tinha coisas positivas a dizer. Lucas era um menino extremamente bem comportado e respeitoso. E isso não era só o orgulho de mãe falando. Era a pura verdade. Eventualmente, a diretora me contou o motivo daquela reunião. Aparentemente, Lucas havia se envolvido em uma pequena briga com um colega após o recreio. O nome do outro menino era Gabriel. Perguntei sobre as circunstâncias da briga, e foi isso que me disseram. Os dois haviam sido os últimos a sair do pátio e estavam subindo as escadas juntos. De repente, Lucas tirou uma borracha do bolso e bateu na cabeça de Gabriel, fazendo-o cair no chão e começar a gritar. Fiquei perplexa. Era totalmente fora do caráter de Lucas fazer algo assim sem ser provocado. Além disso, eu já havia ouvido falar de Gabriel antes. Lucas falava dele com carinho, como se fossem bons amigos. Fiz mais perguntas à diretora, mas ela não parecia ter muitas respostas e no final admitiu que ninguém havia visto o incidente, mas ambos os meninos haviam confirmado os detalhes da história independentemente. Ela então disse que Lucas não estava em apuros, pois uma pequena briga não era algo tão incomum. Ela só queria me informar e que nenhuma ação adicional seria tomada, o que definitivamente me acalmou um pouco. Depois disso, ela me dispensou e eu saí. Lucas continuou em silêncio sobre o assunto enquanto eu o levava para casa, e só abriu o jogo comigo logo antes de dormir. Admito que eu já estava frustrada com ele por não querer conversar, o que provavelmente foi o motivo que o fez quebrar o silêncio. Ele me contou que Gabriel o havia enganado. Pedi que ele explicasse melhor, e ele me disse que eles estavam brincando de Street Fighter imaginário, por sugestão do Gabriel. Lucas havia tirado a borracha do bolso para fazer um golpe final de algum tipo, quando do nada, Gabriel caiu no chão e fingiu estar muito machucado. Então ele sussurrou no ouvido de Lucas que o machucaria de verdade se ele não fingisse que o havia atacado. Então, foi o que Lucas fez, e todos os professores assumiram que havia sido uma briga de verdade. Eu fiquei furiosa. Meu menino havia sido manipulado e falsamente acusado. Em vez de ir até a escola, decidi resolver as coisas por conta própria. Naquela noite, peguei o diretório da escola e encontrei o número da mãe de Gabriel. Ela se
apresentou como Mariana. Fiquei um pouco surpresa com o quão doce e genuína ela parecia ao telefone. Ela me disse que já havia ouvido sobre o incidente, que Gabriel havia contado a verdade e que já o havia repreendido. Achei estranho que Gabriel tivesse contado a verdade para a mãe tão rápido. Mas fiquei feliz por não precisar convencê-la de nada. Mariana então continuou dizendo que Gabriel sempre teve alguns problemas de comportamento enquanto crescia, e que às vezes ele agia como se fosse outra pessoa. Eu comecei a me sentir mal conforme ela me contava mais. Parecia que ele não tinha controle total sobre algumas de suas ações. Mariana sugeriu que os meninos marcassem uma sleepover para se reconciliarem e se tornarem melhores amigos, o que achei uma ótima ideia. Ela se ofereceu para hospedar e eu fiquei agradecida por isso. Mariana então continuou dizendo que Gabriel sempre teve alguns problemas de comportamento enquanto crescia, e que às vezes ele agia como se fosse outra pessoa. Eu comecei a me sentir mal conforme ela me contava mais. Parecia que ele não tinha controle total sobre algumas de suas ações. Mariana sugeriu que os meninos marcassem uma festa do pijama para se reconciliarem e se tornarem melhores amigos, o que achei uma ótima ideia. Ela se ofereceu para hospedar, e eu fiquei agradecida. Por isso, naquele fim de semana levei Lucas até a casa dela. Ele estava de volta ao seu jeito animado e falante. Mariana me convidou para entrar, e nós duas nos conhecemos melhor enquanto tomávamos um vinho e os meninos brincavam no porão. Como eu disse antes, Mariana parecia uma pessoa completamente íntegra e eu realmente gostei da companhia dela. Acabei ficando por algumas horas e o tempo voou. Eventualmente eu precisei perguntar sobre o comportamento de Gabriel, pois aquilo estava me incomodando há um tempo. Toda a postura dela mudou e ela baixou a voz um pouco. Ela me contou que ele sempre teve dificuldade em fazer amigos e que já havia consultado alguns médicos, todos achando que era algo que ele superaria com o tempo. Ela continuou dizendo que ele estava muito melhor em se controlar e que o fato de ele estar sendo mais sociável na escola era um bom sinal. Eu não perguntei muito mais do que isso. Só queria ter certeza de que meu filho estaria seguro naquela noite. Mariana me garantiu que Lucas estaria em boas mãos e que Gabriel não tinha histórico de ser violento, apenas de agir de maneira estranha. Isso foi suficiente para me tranquilizar. Aquela mulher parecia genuína, e foi até um pouco reconfortante saber que Lucas estaria ajudando Gabriel a aprender a fazer amigos. Quando chegou a hora de ir embora, desci até o porão para me despedir de Lucas. Os dois estavam rindo e jogando batalha naval. Parecia que estavam se dando muito bem. Dei um beijo no meu filho e fui para casa. Na manhã seguinte fui buscá-lo. Quando cheguei à casa, ele estava esperando perto da porta com todas as suas coisas e um sorriso no rosto. Assumi que a noite havia sido boa. Cumprimentei Mariana e coloquei as coisas de Lucas no carro. Mas enquanto estávamos dirigindo para casa, ele começou a chorar do nada. Perguntei o que havia acontecido, preocupada, e o que ele me contou foi de cair o queixo. Lucas disse que tudo estava indo bem até a hora de dormir. Eles haviam preparado seus colchões de ar no porão, um ao lado do outro. Tudo parecia normal quando foram para a cama, mas em algum momento da noite, Lucas acordou. Ele não sabia por que a princípio, mas então ouviu um sussurro. O som vinha do banheiro. A porta estava entreaberta e havia uma luz estranha e piscante lá dentro. Não como uma luz normal de banheiro, mas mais como a luz de uma vela. Ele prestou atenção e percebeu que era Gabriel falando, mas ele não estava apenas falando. Estava tendo uma conversa completa. Lucas pensou que talvez ele estivesse ao telefone ou algo assim, mas quanto mais ele ouvia, mais estranho ficava. Gabriel não estava se chamando de Gabriel. Ele estava se chamando de Sr. Carlos. Lucas se sentiu paralisado. Era como se Gabriel pensasse que era outra pessoa, e ele não estava falando com ninguém, apenas com o espelho. Então, a vela se apagou, e tudo ficou escuro novamente. Lucas fechou os olhos com força, fingindo estar dormindo. Um longo tempo se passou e então ele ouviu a porta do banheiro ranger ao se abrir. Seu estômago embrulhou quando ouviu o sussurro novamente, desta vez bem acima dele.
O sussurro continuou por um tempo. Lucas não entendia as palavras, nem parecia ser português. Ele ficou deitado, com muito medo de se mover. Eventualmente, Gabriel voltou para a cama como se nada tivesse acontecido. De manhã, ele estava completamente normal de novo. Lucas não teve coragem de perguntar sobre o ocorrido. Quando Lucas me contou o que havia acontecido, fiquei horrorizada. Meu instinto me dizia que aquilo não era apenas imaginação de criança. Algo estava errado. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que precisava contar a alguém. Liguei para Mariana primeiro. No início ela riu, dizendo que Gabriel sempre foi uma criança criativa, mas conforme eu pressionava, sua voz falhou. Eventualmente ela admitiu que os problemas de comportamento dele eram mais sérios do que ela havia deixado transparecer. Um psiquiatra até sugeriu que ele poderia estar mostrando sinais de transtorno dissociativo de identidade. Eles já haviam se mudado 2 vezes antes, ela me contou em um tom baixo, porque Gabriel havia sido expulso de 2 escolas. Fiquei chocada, fiquei furiosa. Por que diabos ela não me contou isso antes? Por que colocaria meu filho em perigo assim? Então, ela fez algo inesperado. Implorou que eu não notificasse a escola. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria respeitar os desejos dela, mas outra parte sabia que algo estava muito errado. Eu disse ok e desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Disse a mim mesma que tomaria uma decisão até o final da semana, mas nunca tive a chance. Naquela segunda-feira, Gabriel atacou outro aluno durante o recreio. Foi algo sério o suficiente para que a escola enviasse um comunicado a todos os pais, embora tenham mantido os detalhes vagos. No final do dia, descobri que ele havia sido expulso. Tentei ligar para Mariana, mas o telefone dela parecia estar desativado. A situação era incrivelmente perturbadora. Dias antes, havíamos conversado, e agora, de repente, ela estava inalcançável. Eu nem sabia o que queria dizer a ela, só queria dizer algo. Não havia outros números ou e-mails no diretório da escola, apenas aquele número que agora estava desativado. Alguns dias depois, a curiosidade ficou grande demais e eu decidi ir até a casa dela. Quando cheguei, estava completamente vazia. Nada de caminhões de mudança, nenhum sinal de uma partida apressada. Simplesmente vazia. Não fazia sentido. Como eles poderiam ter ido embora tão rápido? Tentei procurá-los online, mas não encontrei nada. Nenhum endereço novo, nenhuma menção a eles em lugar algum. Era como se nunca tivessem existido. Isso foi há muito tempo. E Lucas não foi muito afetado por isso, para ser honesta. Acho que ele praticamente esqueceu. Mas eu não esqueci. Muitas vezes me pego pensando no que poderia ter acontecido com meu filho naquela noite, no porão, ou no que aquele menino, Gabriel, tem feito desde então. Minha criação foi um pouco fora do comum. Cresci em um lar batista no interior do Paraná, daqueles onde não acreditávamos em fantasmas, mas éramos absolutamente convictos sobre a existência de demônios. Deixe-me explicar. Se algo estranho acontecia, não era um espírito ou uma alma penada. Era algo mais sombrio, algo bíblico. Eu nunca comprei totalmente essa ideia, mas a mensagem foi martelada em mim desde cedo. Rejeitar demônios significava rejeitar as escrituras sagradas. Minha mãe, porém, era diferente. Para ela, a fé era opcional. Ela não era ateia ou agnóstica, apenas indiferente. Ela costumava dizer coisas como: Deus e eu temos um entendimento, sempre que eu a pressionava sobre ir à igreja. Enquanto eu me agarrava à religião como uma fonte de estrutura e estabilidade, ela se afastava cada vez mais. Essa foi uma das muitas coisas que aumentaram a distância entre nós. Não vou romantizar a situação. Minha mãe lutava contra vícios e problemas de saúde mental, coisas pelas quais ela nunca quis buscar ajuda. Alguns dias, ela era funcional. Outros, ela era completamente insana. Eu tentava não levar para o lado pessoal, mas era difícil. Olhando para trás, é claro que ela provavelmente tinha esquizofrenia ou alguma condição semelhante, mas antes que alguém diga que minha família foi negligente com a saúde mental dela, é importante lembrar que era uma época diferente.
Nos anos 90, no interior do Brasil, saúde mental não era algo que as pessoas discutiam abertamente. Uma tarde, tive um pesadelo tão vívido que ainda me lembro de cada detalhe até hoje. No sonho, eu estava deitado na cama quando minha mãe irrompeu no meu quarto, gritando em um acesso de raiva. Ela me agarrou pelo pulso e começou a me sacudir violentamente. Acordei encharcado de suor, meu corpo ainda rígido de medo. Mas antes que eu conseguisse me recuperar do sonho, aconteceu de novo. Só que desta vez, eu não estava dormindo. A porta do meu quarto se abriu com força e lá estava ela, exatamente como no meu pesadelo. A mesma expressão, a mesma raiva descontrolada, as mesmas palavras. Foi como se o sonho tivesse sido uma espécie de profecia. Mal consegui me soltar e gritar para que ela parasse. E então, de repente, acabou. Ela saiu tão rápido quanto havia entrado, e quando a confrontei na manhã seguinte, ela não se lembrava de nada. Parecia confusa, até um pouco magoada por eu estar tão abalado. Eu tentei me convencer de que era uma coincidência, algum tipo de sobreposição bizarra entre meu subconsciente e os humores dela. Mas parte de mim se perguntava se não era algo pior. Algumas semanas depois, ouvi gritos vindo do quintal. Era um som estranho. Não um grito de pânico ou de angústia, mas algo que soava mais animado. Não sei se isso faz sentido, mas é a melhor maneira que consigo descrever. Corri para fora e congelei ao ver minha mãe em pé no jardim, segurando uma cobra enorme. Uma jiboia de quase 2 metros de comprimento, com as mãos nuas. Ela estava sorrindo, como se estivesse brincando com um bichinho de pelúcia. Aquilo já era assustador por si só. Mas o que tornava a situação ainda pior era que minha mãe tinha uma fobia mortal de cobras. Ela nem conseguia olhar para uma cobra na TV sem se encolher toda. E lá estava ela, segurando uma como se fosse um brinquedo. Ela olhou para mim e disse: "Vem cá", fazendo um gesto para que eu pegasse a cobra. Eu dei um passo para trás, balançando a cabeça. Literalmente disse: "Mãe, que diabos?" Mas o olhar nos olhos dela me disse que ela não estava entendendo minhas palavras. Ela apenas sorriu mais ainda e inclinou a cabeça, como se estivesse tentando me assustar. Eu não consegui lidar com aquilo. Virei e corri de volta para dentro de casa, batendo a porta atrás de mim. Meu coração estava acelerado. Espiei pela janela e a vi ainda lá, segurando a cobra como se fosse uma oferenda. Eventualmente, ela deixou a cobra deslizar para o chão e voltou para dentro como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, quando perguntei sobre o ocorrido, ela apenas deu de ombros, como se eu estivesse inventando coisas. Ela disse que eu devia ter tido um sonho estranho e se recusou a falar mais sobre o assunto. Mas isso não foi nada comparado ao que vou contar agora. Naquele inverno, minha igreja organizou um retiro noturno. Eu estava aliviado por ir. A igreja era meu refúgio, um lugar onde eu podia estar perto de pessoas previsíveis e normais. Minha mãe me deixou lá completamente sóbria e até me deu um beijo na testa antes de ir embora. Por volta das 4h30 da manhã, quando estávamos nos acomodando para dormir, um barulho alto de batidas ecoou pela capela. Todos nos sentamos na cama, trocando olhares perplexos. As batidas pareciam se mover, circulando o prédio de uma maneira impossível. Às vezes parecia vir de várias direções ao mesmo tempo. Não era o vento, nem um animal. Era rítmico, como se alguém ou algo estivesse tentando arrombar a igreja. O pastor, o único com uma chave, estava dormindo em seu escritório e não tinha ouvido nada. Corri para acordá-lo, e assim que ele entrou na capela, as batidas pararam. Ele abriu as portas da frente e literalmente recuou com medo. Lá estava minha mãe, descalça e suando no frio congelante da madrugada. Suas roupas estavam desarrumadas e o cabelo dela pingava de suor. Seus lábios se moviam, mas eu não conseguia ouvir o que ela dizia. Ela não deu atenção ao pastor. Seus olhos estavam fixos em mim. Imediatamente, um sorriso lento e perturbador se esticou em seu rosto enquanto ela caminhava em minha direção. Eu queria correr, mas o pastor tentou me segurar, sussurrando: "Fique aqui." Mas eu me senti completamente impotente, como se não tivesse escolha a não ser ir com ela.
Entrei no carro com medo do que ela faria, mas ela não fez nada. A viagem para casa foi em silêncio. Ela não falou, não explicou, não respondeu quando perguntei por que ela estava lá. Quando chegamos em casa, ela parou na porta e apenas me encarou. Ficou ali em silêncio, me observando enquanto eu caminhava até meu quarto. Fechei a porta, tranquei-a e fiquei acordado por horas ouvindo. Na manhã seguinte, ela estava na cozinha preparando o café da manhã, alegre e completamente alheia ao que havia acontecido na noite anterior. Ela até deu um pulo quando me viu, dizendo que estava prestes a me buscar na igreja. Senti o sangue drenar do meu rosto. Ela não se lembrava de ter batido nas portas da igreja nem de ter me levado para casa. Foi assustador. Eu esperava que alguém, o pastor, um ancião da igreja, até mesmo um dos colegas, dissesse algo sobre o que havia acontecido, mas ninguém o fez. Era como se não soubessem o que fazer com aquilo. Ou pior, como se não quisessem saber. Era assim que as pessoas tratavam minha mãe naquela época. Isso foi décadas atrás. Ela já se foi, mas a memória dela nunca me deixará, para o bem ou para o mal. Não sei se acredito em demônios ou no sobrenatural hoje em dia, mas não consigo explicar o que aconteceu. A explicação lógica é que ela sofria de uma doença mental, talvez abstinência de drogas ou algo mais. Mas as lacunas na memória, o timing assustador, a maneira como ela agia como uma pessoa diferente, algumas noites isso ainda me assombra. Eu tento me convencer de que há uma resposta racional para tudo, mas até hoje não tenho certeza se acredito nisso. Meu filho mais velho, Pedro, começou a sonambulismo quando tinha cerca de 8 ou 9 anos. Eu já tinha ouvido falar que crianças passam por fases assim, então não me preocupei muito no início. Era apenas mais uma daquelas coisas um pouco perturbadoras, mas nada que eu considerasse sério. Eu sou uma pessoa que dorme leve, então nenhum dos meus filhos nunca conseguiu andar pela casa à noite sem que eu percebesse. Foi assim que descobri o hábito de Pedro. Na maioria das noites eu acordava e o encontrava parado no corredor, do lado de fora do meu quarto, caminhando levemente sobre os calcanhares, transferindo o peso de um pé para o outro. Seus olhos estavam abertos, mas não estavam vendo nada. Essa era a parte que sempre me pegava. Para qualquer um que já conviveu com um sonâmbulo, você sabe exatamente do que estou falando. O olhar dele passava direto por mim, vazio e distante, como se estivesse olhando para algo além de mim, algo que eu não podia ver. Era sempre extremamente estranho, e eu nunca me acostumei completamente a encontrá-lo daquela maneira. Às vezes ele murmurava algo baixinho, palavras tão suaves e arrastadas que eu não conseguia entender. Outras vezes ele não fazia nenhum som, apenas ficava parado ali, respirando daquela maneira lenta e constante que, de alguma forma, tornava tudo ainda mais assustador. Eu o guiava gentilmente de volta para a cama, sussurrando seu nome e dizendo que tudo estava bem. Ele nunca parecia se lembrar de nada na manhã seguinte. As coisas escalaram alguns meses depois que percebi que ele era sonâmbulo. Uma noite, acordei com um som rítmico de batidas. Parecia gotas de água caindo repetidamente em um vidro de janela, só que não estava chovendo lá fora. O som era suave, quase imperceptível a princípio, e eu pensei que fosse parte de um sonho. Algum ruído distante que meu cérebro meio adormecido tinha interpretado mal. Mas conforme eu ficava deitada, o som continuava, constante e deliberado. Não era esporádico como a chuva seria. Ocorria em intervalos regulares e sempre no mesmo volume. Fiquei ouvindo, tentando descobrir o que poderia ser. Não era a casa se ajustando, nem o vento lá fora. Era preciso de mais. Quando percebi que o som não ia parar, relutantemente aceitei que teria que lidar com aquilo. Sentei na cama e olhei para a porta, de onde o som parecia vir. Meu marido estava dormindo profundamente e eu não queria perturbá-lo. Devo mencionar que eu não estava com medo, apenas curiosa. Caso contrário, provavelmente teria acordado ele. Levantei para investigar. Quando entrei no corredor, vi Pedro. Ele estava de frente para a parede, batendo levemente a testa contra ela em batidas lentas e medidas. As pontas dos dedos dele
roçavam a parede no mesmo ritmo das batidas da testa, como se ele estivesse tentando atravessá-la. Lembro-me de chamar o nome dele, minha voz mal acima de um sussurro. Ele não reagiu, apenas continuou pressionando a cabeça para frente, batendo na parede daquela maneira assustadoramente rítmica, como se estivesse testando algo, como se estivesse tentando empurrar algo. Dei um passo à frente, mas logo antes de intervir, hesitei. Havia algo na maneira como ele se movia que genuinamente me deu calafrios. Gentilmente, estiquei a mão e coloquei-a no ombro dele, sacudindo-o o suficiente para tirá-lo do transe em que estava. Ele piscou, deu um passo para trás e então, como se nada tivesse acontecido, me deixou levá-lo de volta para a cama. Ele nunca mencionou o ocorrido na manhã seguinte. Isso aconteceu mais algumas vezes, mas era bem raro, para ser honesta. Eu imaginei que fosse apenas mais um hábito estranho de sonâmbulos, talvez uma resposta subconsciente à parede estar ali, algum senso interno de espaço que a mente sonhadora dele não tinha levado em consideração. E, eventualmente, ele superou aquilo. O sonambulismo parou e o olhar vazio no corredor se tornou uma memória estranha que eu quase esqueci. Quase. Porque, anos depois, meu filho mais novo, João, começou a fazer a mesma coisa. O sonambulismo, quero dizer. No começo, eu ignorei. Crianças passam por fases, alguns comportamentos se repetem. Era apenas uma coincidência estranha que os dois tivessem começado a sonambular na mesma idade. Genética é uma coisa fascinante, afinal. Mas, eventualmente, comecei a notar os pequenos detalhes, as coisas que me davam uma sensação crescente de preocupação. Não era apenas o fato de ele sonambular, era como ele sonambulava. Ele ficava no corredor, transferindo o peso de um pé para o outro, os olhos abertos, mas sem foco. Ele se movia da mesma maneira que Pedro, com aquele ritmo lento e assustador, como se seus movimentos não fossem completamente aleatórios. Era perturbador. Parecia que eu estava revivendo a memória de ver meu filho mais velho fazer a mesma coisa anos antes. Mas ficou pior. Uma noite, acordei com aquele mesmo som de batidas. Eu já sabia o que veria antes mesmo de entrar no corredor, e eu estava certa. Lá estava ele, João, com a testa pressionada exatamente no mesmo lugar, batendo na parede como se estivesse tentando entrar em algo que não estava ali. Era exatamente o mesmo comportamento que Pedro tinha tido todos aqueles anos atrás. Desde as batidas com a testa, até a maneira como os dedos dele roçavam a parede. Chamei o nome dele. Nada. Toquei seu ombro. Nada. Ele continuou batendo, seu corpinho balançando levemente, perdido em algum lugar profundo e inalcançável. E foi aí que me dei conta. Ele nunca tinha visto o irmão mais velho sonambulando. Pelo menos não que eu soubesse. O irmão não fazia isso há anos. Não havia razão para ele exibir o mesmo comportamento exato. Não apenas o andar, mas o ficar parado, as batidas, a urgência assustadora e deslocada daquilo. Não sei porquê, mas aquele pensamento me deixou enjoada. Depois de insistir um pouco, consegui tirá-lo do transe. Guiei-o de volta para a cama e o cobri, como tinha feito tantas vezes antes, tentando me convencer de que era apenas mais uma daquelas coisas. E então, assim como o irmão, ele superou aquilo. Do nada. Sem mais sonambulismo, sem mais batidas. Ele também não se lembrava de nada. Por anos, eu não pensei mais nisso. Para ser sincera, eu tinha quase esquecido de tudo. Mas há uma razão para eu estar escrevendo isso agora. Meus filhos estão na faculdade e a casa está muito mais quieta do que eu estou acostumada. Por causa disso, meu marido e eu decidimos renovar a casa. A casa é bem antiga e já moramos aqui há tempo suficiente para querermos mudar algumas coisas. Novos pisos, nova pintura, algumas atualizações para deixar o lugar com uma cara nova. Era tudo trabalho simples, nada muito intenso. Estávamos tirando o papel de parede antigo quando notamos algo por baixo. No começo, pensei que fosse apenas algum revestimento antigo, ou talvez uma mancha estranha. Mas conforme íamos tirando mais, minha respiração parou. Era um espelho antigo, daqueles de estilo vintage. Um espelho que tinha sido coberto por algum motivo. Minha primeira reação foi: por que diabos alguém cobriria um espelho em vez de removê-lo? Eu me senti ridícula, parada ali, encarando um pedaço de vidro como se fosse fazer alguma coisa.
mas não conseguia evitar a sensação de que não deveríamos ter encontrado aquilo, como se tivesse sido escondido por uma razão. E foi aí que percebi. O espelho estava posicionado exatamente no mesmo lugar da parede onde meus filhos tinham batido a cabeça todos aqueles anos atrás. As memórias voltaram como uma enxurrada e eu fiquei parada ali, em choque. Não havia nenhuma razão lógica para eles saberem que o espelho estava ali. Eles não podiam saber. E, no entanto, de alguma forma, os dois haviam, independentemente, tentado caminhar em direção a algo que era impossível ver através do papel de parede. Esqueça o fato de que estavam inconscientes. Eu me livrei daquele espelho imediatamente, mas ainda estou muito assustada com tudo isso. Tem que haver alguma explicação racional para isso, mas não consigo pensar em nenhuma. Ainda não sei o que fazer disso. Sinceramente, não sei.